Hoje aqui só uma caminhadinha básica, eu e a Maninha, ó. Não é Naninha não, é Maninha. Só uma caminhadinha básica aqui na lagoa, aqui em Livramento. Com esse dia lindo. Bom dia. Bom dia. Olha o pôr do sol, que lindo. Então, a gente começa o dia assim, andando, aquecendo, perdendo as banhas. Elzinha já tá em forma. Tô nada. Olha que bonitinha. Tô não. Então, todo dia cedo a gente vem aqui andar um pouco. Olha a serra. Que Livramento de Nossa Senhora. Vamos lá. Bairro de Estocada. Barro do Estocada, na lagoa.